Graças a paz, irmãos, gostaria de compartilhar com vocês hoje a lição de número 18 da nossa revista da Escola Dominical, que tem como tema Princípios de uma Igreja Educadora. E o texto base está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 13, versos de 10 a 17. Nós já estamos estudando essa unidade da igreja, então nós já vimos uma igreja que crê, uma igreja que cultua, uma igreja que serve, e hoje nós vamos abordar a questão da educação, uma igreja educadora. A nossa igreja, será que é uma igreja educadora? Já vou te adiantar que para que a nossa igreja, a nossa comunidade seja considerada uma igreja, uma comunidade educadora, todas as pessoas devem ser educadoras, e não somente os líderes. É lógico que os líderes têm essa responsabilidade, têm essa incumbência, mas todas as pessoas da nossa igreja devem ser educadoras. E a igreja ela tem essa função de ser educadora. E a educação, nós podemos perceber que ela procura exaltar sempre, ou ela tem esta finalidade, de exaltar a verdade, de exaltar os valores cristãos, o desenvolvimento espiritual das pessoas, assim como também o desenvolvimento missionário. E todos esses ensinamentos têm como base quem? Tem como base os ensinamentos, os exemplos, as ações de Jesus Cristo. Então nós como igreja, nós como pessoas, temos que procurar sempre desenvolver a educação, ensinando, exaltando sempre esses ensinamentos com base em Cristo Jesus. O texto, ele relata, o texto de Lucas, do Evangelho de Lucas, ele relata uma cura de Jesus Cristo de uma mulher que tinha lá um problema, acho que na sua coluna, na sua estrutura, estava toda encurvada, e Jesus aplica a cura àquela mulher. E ele é questionado porque era um sábado e ele não podia curar ou exercer nenhum tipo de atividade nos sábados. Então vejam que Jesus estava na sinagoga, e a sinagoga o que era? Ela era um espaço destinado à educação, e Jesus estava ocupando aquele espaço ali para apresentar os seus pontos de vista, para debater, para dialogar, para ensinar, quando lhe é chegado essa mulher, e ele efetua a cura dessa mulher ali que tinha aquele problema físico e um problema espiritual também. Como era um sábado, os líderes religiosos ali da época o questionaram. E Jesus então ele aproveita daquela situação para ensinar, para mostrar àqueles líderes e todas as pessoas que ali estavam e presenciaram que o mais importante é nós valorarmos a pessoa. O ser humano está acima do sábado, o ser humano está acima da lei. E o amor ao próximo, o valor às pessoas é que deve ser realmente exaltado. Não é? A vida ela deve ser exaltada. Então Jesus ele aproveita dessa situação e ele faz ali uma ligação, não é? Entre a teoria e a prática. Nós como igreja também temos que procurar unir essas duas questões. O ensino prático, onde nós vamos aprender, onde nós vamos desenvolver, conhecer aquilo que Jesus Cristo quer para cada um de nós, e também desenvolvermos a prática. Daí a importância de cada um de nós, ou da igreja, estar estruturada em ministérios, em atividades. Cada um dos irmãos estar vinculado ao ministério, porque o ministério é serviço, o ministério é você desenvolver a prática. Você aprende na teoria e coloca tudo aquilo que você aprendeu em prática. Bom, para que uma igreja, ou para que a nossa igreja seja educadora, alguns princípios devem ser observados. Então, um princípio que é muito importante. Nós temos que aprender com Jesus. Os ensinamentos que a igreja tem que se preocupar são os ensinamentos de Cristo. Os ensinamentos, não é? A forma que ele age, a forma que ele pensa, a forma que ele atua, qual a finalidade dos seus ensinamentos, tudo isso nós temos que
colocar, trazer, né, à tona para que todos possam conhecer. Isso é muito importante, porque hoje em dia tem muitas igrejas que querem trazer o humanismo para dentro da igreja. Então, são questões de autoajuda, questões de coaching, e a gente acaba deixando os ensinamentos de Jesus de lado. Isso é muito perigoso. A igreja ela tem que focar sempre nos ensinamentos de Jesus Cristo. Nós temos que aprender com palavras e ações, ou seja, a teoria e a prática. Então, é o espaço ali para você aprender e compartilhar com os demais irmãos é uma forma de você colocar em prática tudo aquilo que você aprendeu. Daí, repetindo, né, voltando, nós estarmos vinculados aos ministérios. Os ministérios têm que sempre ter essa preocupação de servir, de auxiliar, de colocar em prática todos aqueles ensinamentos que nós aprendemos na igreja através da educação. A igreja tem que se preocupar, irmãos, com as boas novas, não é? Então, a mensagem da igreja tem que ser as boas novas. É muito importante que um pregador, que um mensageiro, que um líder, ele se preocupe em levantar as pessoas, em motivá-las, em desenvolver a sua autoestima, em mostrar a ela que existe esperança e a esperança está em Jesus Cristo e trazer a alegria. Devemos evitar ensinamentos, mensagens, né, que levam as pessoas ao temor, ao medo, medo de perder a salvação, medo de ir para o inferno. Se você fizer isso, você vai para o inferno. Se você fizer isso, você vai perder a salvação. E isso acaba desenvolvendo nas pessoas, né, um medo. E Deus não quer o medo. Deus quer que você tenha paz, que você tenha segurança, que você tenha alegria, que você tenha confiança. Isso é o mais importante. Não importa o que você faça, importa aquilo que você crê. E nós temos que desenvolver também o chamado. Chamado a quê? Ao arrependimento, à salvação e à consciência de Jesus Cristo. Então, o chamado ao arrependimento é muito importante. Você mostrar que existe uma oportunidade, uma vida nova. Deus quer dar uma oportunidade de você se arrepender da vida que você tinha e desenvolver uma nova vida por meio dos ensinamentos de Jesus Cristo. A salvação, que é vida eterna com Cristo. E com relação à salvação, é muito importante nós entendermos que a salvação se dá mediante a fé, aquilo que você acredita, e não aquilo que você faz. Obras e salvação não existe ligação alguma. O que existe ligação com a salvação é a fé em Jesus Cristo. E o ensino, ele tem que ser um ensino saudável. Como que nós identificamos o ensino saudável? Como que nós identificamos quando que a igreja, a comunidade de fé, propicia aos seus membros um ensinamento saudável? Sempre que a comunidade estiver diante de algo ou de alguém e ela focar na glorificação a Deus, na exaltação do Senhor, ao invés de acusar, é porque aquela igreja recebe um ensinamento saudável. Vejam que no texto lido, Jesus Cristo estava na sinagoga, ou seja, estava no meio da comunidade de fé, cria ali um milagre, cura uma mulher e ele é criticado. Ou seja, aquelas pessoas não tinham um ensinamento saudável. Ao invés de glorificarem, de exaltarem o milagre, de exaltarem a ação de Jesus Cristo, focaram na questão da acusação, do desrespeito à lei. Então, Jesus Cristo ensina isso a nós hoje também, que para sermos uma igreja saudável, de ensinamento saudável, o foco dos irmãos, o foco da igreja tem que ser sempre na exaltação do Senhor, na glorificação, e não na acusação. Quando a igreja, quando as pessoas focam na acusação,
é porque está havendo deficiências nos seus ensinamentos. Para nós concluirmos, irmãos, nós vivemos uma sociedade que ensina as pessoas a se encurvarem, a ficarem aprisionadas. Então, hoje em dia, todo mundo é muito cobrado, todo mundo é muito... tem que ficar sempre ali, né? Buscar sempre o seu limite, o seu máximo. É uma competição exaustiva, uma competição contínua, é um egoísmo. Então, esses são os ensinamentos que a sociedade coloca a nós hoje. E nós, como igreja, nós temos a obrigação de quebrar esses ensinamentos e mostrar para as pessoas, para os irmãos, que a educação ela tem que procurar, ao contrário, é um ensinamento não individualista, mas mais comunitário. É um ensinamento que busca levantar as pessoas, é um ensinamento que busca demonstrar que cada uma das pessoas tem valor, que cada uma das pessoas merece, não há uma chance, merece uma esperança. E nós, como igreja, também temos a obrigação de educar as pessoas para reconhecer 3 coisas: o valor ao próximo, ou seja, todas as pessoas têm o seu valor, o poder de Deus e o amor de Deus. Então é isso que nós, como igreja, temos que observar, focar e desenvolver. Nós temos que fundamentar a nossa educação, o nosso ensino nesses pilares, para que realmente nós possamos ser uma igreja educadora, onde todas as pessoas ensinam, não somente os líderes, mas todas as pessoas, e que o foco está sempre na exaltação e glorificação de Deus, jamais na acusação, jamais na identificação de erros, de falhas, mas sempre a glorificação ao Senhor. Ensinamentos esses que têm com base Cristo Jesus. O modelo é Cristo, os ensinamentos são de Cristo. E é isso que nós temos que colocar na mente e no coração de cada um, para que realmente nós sejamos uma igreja com princípios educadores. Amém? Nós possamos refletir e essa reflexão, que os irmãos possam compartilhar, que os irmãos possam ler, para que realmente nós possamos ensinar e auxiliar os demais irmãos a serem uma igreja educadora. Amém? Muito obrigado.